Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live do canal das 11 Fragilidades. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, né? A gente tem aqui a visita de uma pessoa muito especial que vai falar de um assunto que certamente interessa aí a todos vocês, empresários, que seguem esse meu canal, porque a gente vai falar hoje de produtividade e também de liderança. E para quem tem uma pequena ou média empresa, esses dois assuntos interessam bastante, né? Por essa razão que eu convidei aqui uma pessoa que eu admiro muito nesse segmento, porque ele tem uma experiência grande, ele vai se apresentar já, vai falar para vocês exatamente o que ele faz, mas ele tem uma experiência grande, profissional, ele é coach, mas ele tem uma experiência muito grande também, porque grande parte da carreira dele ele fez em grandes empresas, inclusive fora do Brasil, trabalhou durante muitos anos nos Estados Unidos, empresas muito grandes. Eu costumo dizer que quem vem de empresas grandes tem uma vantagem muito grande, porque tem um conhecimento sobre gestão que muitas vezes o pequeno e médio empresário não tem, porque são as grandes empresas, é isso que eu falo no meu canal o tempo todo, são as grandes empresas que realmente elas têm uma série de habilidades, por serem grandes, né, por terem mais recursos, e eles têm uma série de processos mais desenvolvidos, e um dos processos que as empresas grandes têm desenvolvidos é a parte de liderança. Eu também trabalhei durante muitos anos numa grande empresa de tecnologia, fui executivo, e sei exatamente o que eu estou falando. Então, a gente tem realmente um privilégio hoje de estar com uma pessoa que viveu isso tudo nas grandes empresas, pode falar isso com muita categoria, né? E hoje, é privilégio também porque o Carlos, né, que é a pessoa que vai falar já, Carlos Royals, é isso, Carlos? Carlos Oios. Hoje ele atende exatamente pequenas e médias empresas, e aí, então, certamente tudo que ele vai falar hoje será numa linguagem que vai ser muito próxima, né, do que o público que está nesse canal aqui precisa. Eu sei já, fazer um pequeno spoiler aqui, mas, Carlos, só esse, viu? Que Carlos sempre fala que liderança, para você liderar, você primeiro precisa liderar você mesmo, para depois liderar os outros. Então, para você que está me ouvindo, que tem uma pequena ou média empresa, e que eu falo muito da importância de liderança, ouça bem essa primeira grande lição do Carlos, que é isso. A gente tem que, primeiro, de fato, liderar a nós mesmos, né? Para depois a gente conseguir liderar os outros. Vocês já estão percebendo que eu estou muito rouco hoje, mas, felizmente, eu não vou falar muito pouco nesse canal, nessa nossa entrevista de hoje, porque quem vai falar mais é o Carlos. Esse canal, só recordando, ele é um canal que tem um único objetivo, o canal das 11 Fragilidades. Ele tem por objetivo fazer a empresa crescer mais rápido e crescer também com solidez. Ou seja, quando a gente ouve a palavra produtividade e a palavra rápido, né? É uma palavra mágica nos nossos ouvidos para quem tem uma pequena e média empresa. Ou seja, quem tem uma média empresa, pequena e média empresa, ela precisa crescer mais rápido, porque ela não tem muito recurso para crescer muito devagar, né? Senão ela cansa, não consegue. Os recursos acabam e a gente não sai do lugar. Então, essas duas palavras, produtividade e velocidade, né? Elas estão muito próximas, né? Então, esse assunto realmente eu tenho certeza que vai interessar a todos vocês. Tem duas fragilidades que provavelmente o que o Carlos vai falar hoje. Digamos, tem mais proximidade, que são as fragilidades do gestor, da gestão da administração da empresa, porque para você ser gestor de uma pequena ou média empresa, você precisa também ser líder, não dá para separar as duas questões, quando a gente fala de uma pequena ou média empresa. E a produtividade tem relação maior também com a fragilidade do gestor, porque o gestor precisa fazer com que as coisas aconteçam com maior produtividade. E também com a fragilidade da norma. Carlos, depois eu sei que você vai comentar isso melhor, porque a norma tem relação com a documentação e a sistematização dos processos internos. E quando eu sistematizo os processos internos, eu acabo tendo mais produtividade. Então, é só uma viagem aqui inicial, mas, de novo, o senhor desses dois assuntos aqui hoje é
meu amigo Carlos Royals. Então, Carlos, passo para você a palavra, para você se apresentar e já pode começar a falar aí na sequência que você achar mais conveniente, né? De produtividade, de liderança e outro assunto que você julgar conveniente, que ajuda esse público, ok? Obrigado mais uma vez aí pela sua gentileza de estar com a gente aqui hoje, viu? Gratidão, Tederaldo. Fico muito honrado de estar aqui contigo, estar com a sua audiência. Gratidão à sua audiência também por estar tirando um tempo aqui para compartilhar com a gente esse momento, né? Essa é uma das vantagens desse sistema que nós temos hoje online de gravação, canais do YouTube. A gente consegue, de certa forma, se clonar e, inclusive, aumentar a nossa produtividade, né? Estando presente em múltiplos ambientes. Acho que eu gostaria de comentar, complementando até o que você falou, dando sequência à sua abertura, aqui não basta hoje a gente ter uma boa habilidade, não basta a gente ser muito bom em uma única coisa. E eu acredito que grande parte do desafio que nós temos hoje como empresários e empreendedores, que os nossos parceiros empresários e empreendedores têm hoje, é essa inabilidade de estar gerenciando tantas competências ou tantas atividades que estão acontecendo em paralelo. Hoje não basta só ser um bom gestor, você tem que ser um bom líder também. E não basta ser um bom líder se você não tem habilidade de gestão. Então essas habilidades elas se complementam muito. O foco do gestor muitas vezes é manter o status quo, né, manter os processos rodando, é garantir resultados. E muitas vezes o papel do líder é ir contra as regras e quebrar o sistema para encontrar algo melhor, né? Não só como empreendedor, mas criar uma visão de futuro mais interessante para a empresa. E nesse processo, de certa forma, eles têm papéis antagônicos, né? Um está focando em processo, outro está focando em pessoas. Um está focando em manter o status quo, outro está pensando lá na visão. Então, são vários desses pratos diferentes que estão rodando no ar. E é claro, se você não consegue cuidar da produtividade, aí que você não consegue realmente investir seu tempo em aprender coisas novas, ferramentas novas, novas metodologias, não dá para se atualizar. E aí a tendência é, quem não evolui, quem não planeja o seu desenvolvimento, está literalmente planejando a sua própria obsolescência, né? 2 anos para trás foram 2 dos anos mais desafiadores para mim, na minha empresa, porque eu justamente achei que eu estava num patamar em que eu tinha investido muito em mim, na empresa, e que eu não precisava investir. E foram os piores anos da minha empresa. Quando eu voltei a investir pesadamente, intensivamente no meu desenvolvimento e no desenvolvimento empresarial, a empresa voltou a crescer e esse está sendo o melhor ano da nossa empresa, justamente como consequência desse investimento. Então, antes de mais nada, reconhecer que se você está assistindo essa apresentação, esse bate-papo, ouvindo o áudio depois, é porque você está investindo em você. Então, antes de mais nada, eu quero reconhecer isso. Porque hoje você tem muitas opções diferentes onde você coloca o seu tempo. E a maior parte das pessoas não investe tempo em crescer, em se desenvolver e se apoiar a ter cada vez mais resultados. Então, eu acho que a gente pode versar sobre esses assuntos, sobre os papéis de liderança, os diferentes papéis de liderança, os diferentes estilos de liderança e como a produtividade é um potencializador desse papel. Legal, muito bom, Carlos, muito bom. Se você quiser falar um pouco da sua história também aí, experiência que você teve nos Estados Unidos e tal, seria bom. Eu acho que eu não poderia imaginar que eu estaria fazendo, pelo que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje quando eu comecei a minha carreira. Comecei a minha carreira de forma muito técnica. Eu me formei em engenharia da computação pela Unicamp, fui trabalhar num laboratório de pesquisa que chamava Laboratório A-Hand, né, como se fosse uma mão, e era para fazer pesquisa em desenvolvimento de software e inovação. Fiquei 1 ano, depois eu fui para a IBM Brasil, estava em Hortolândia, Sumaré, bem próximo aqui de casa, aqui da região de Campinas, e em 1 ano de IBM, eu acabei indo para a IBM dos Estados Unidos. E existia sempre um trabalho consistente de mandar profissionais que estavam em processo de desenvolvimento, principalmente de liderança, técnica e administrativa, de gestão. E aí eu entrei nesse barco, fui para a IBM, fui para ficar 1 ano, acabei ficando 9. Acabei ficando 9 anos. Nesse processo eu deixei de ser um funcionário da IBM Brasil, em assignment, que eu estava em atribuição, me transformei num contractor, numa empresa temporária, e depois eu entrei como funcionário da IBM americana,
tive todo o processo de green card, consegui a autorização, né, o passaporte ainda brasileiro, mas com autorização, visto de permanência. E aí eu estava encaminhando até para a cidadania americana, mas nesse processo eu resolvi voltar para o Brasil. Que cidade você ficou lá, Carlos? Só por... Eu fiquei na região da Carolina do Norte. Eu morei em duas cidades pequenas que são próximas de Raleigh, que é a capital, que Cary, até que não é tão pequena, e Mooresville. Duas cidades bem pequenininhas, que são de uma região que eles chamam de Triangle Research Park, que é um triângulo de 3 cidades que tem, que é Raleigh, Durham, Chapel Hill. São 3 cidades bem próximas em que você tem grandes empresas, empresas de tecnologia, biotecnologia e de inovação que estão nesse centro. Eu tive lá 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, bem bacana, né? É muito bacana lá. Agora, como é que você pronuncia? Raleigh? Raleigh? Raleigh. Eu estava pronunciando errado, então foi até... Rola a língua mesmo. É. E essa transição de voltar para o Brasil, e aí quando eu já voltei com um trabalho na Motorola, né, empresa de telecomunicações, de produção de telefones. Já foi uma questão pessoal que eu fiz essa transição, porque eu vi que algumas coisas não estavam funcionando direito na minha vida. Meu relacionamento com a mãe da minha filha, era minha esposa na época, já não estava indo muito bem. O sentido de trabalho e realização para mim eu comecei a meio que fragmentar aquela percepção, aquela ideia que eu tinha de trabalhar, porque quando eu era criança eu tinha um sonho de trabalhar nos Estados Unidos, né, fazer carreira, ter sucesso. E aí eu vivia numa situação, era um dos melhores lugares para se viver no próprio Estados Unidos, com uma qualidade de vida incrível, lugar maravilhoso, mas eu estava infeliz. Então esse processo de voltar para o Brasil foi uma tentativa de poder resguardar, vamos dizer assim, nível de satisfação, realidade, realização e trazer um bem maior, uma satisfação maior até para minha família. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o negócio ficou ainda mais claro que aquele relacionamento não estava dando certo e que eu precisaria me redirecionar. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, uma especialização em administração. Na época era considerado o melhor MBA, ainda que hoje eles desenquadraram com o MBA. Na época era considerado um MBA, que era o SEAC, uma especialização em administração da Getúlio Vargas. E aí a minha cabeça começou a abrir cada vez mais, né? Eu sempre uma carreira técnica, comecei a trabalhar a parte como gerente de projetos, líder técnico. E aí depois, já na Motorola, já comecei a ter cargos de gestão e eu estava caminhando, né, na carreira, ia me preparando para a carreira executiva. E aí eu comecei a fazer esse processo de desenvolver o autoconhecimento, de olhar para dentro, parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E esse processo é muito interessante porque sempre quando eu começo um processo com alguém, eu falo, eu nunca sei onde a gente vai terminar o processo. Eu sei onde a gente começa, eu sei qual é a sua intenção. Mas quando você começa a descascar e você começa a tirar coisas, você percebe, e eu percebi isso em vários momentos da minha vida, e esse foi um momento crucial, que muitas vezes a gente persegue algo na nossa vida pelas razões erradas. E a gente está buscando um nível de satisfação em algo que não é o que vai trazer a nossa satisfação real. E eu percebo que hoje eu trago isso na minha abordagem de produtividade e de alta performance justamente porque em certos momentos a gente quer otimizar certas atividades quando na verdade a grande otimização é cortar essas atividades completamente. Legal. Então, por exemplo, se você participa de uma associação e você investe tempo numa associação, consistentemente, seu tempo, seu dinheiro, e aquilo não traz uma realização, ainda que traga realização financeira, não traga realização pessoal, conexão emocional, você sente que você está esvaindo ali. No momento que você decide não participar mais dessa associação, se de uma hora para outra pode liberar 1, 2, 3 horas por semana. E eu tomei uma dessas decisões que não faz muito tempo, 2017 para 2018, e eu literalmente liberei um dia de trabalho na semana, no ano. Então, esse é meu enfoque na produtividade. Otimizar o que realmente precisa ser feito, trabalhar o princípio do Pareto, né, o 20-80, em todas as áreas que são fundamentais, mas começar a dizer não para coisas que estão roubando a sua energia. Isso se aplica para o ambiente do trabalho também, né? O que é absolutamente prioritário na vida. Então, quando eu fiz essa transição dos Estados Unidos para o Brasil de volta, depois de 9 anos lá, o que eu estava buscando era esse maior nível de satisfação numa área em particular da vida, ou 2 áreas em particular da vida. Só que quando você percebe que essas 2 coisas não estão funcionando bem, afeta todas as outras áreas. E esse não deixa de ser o trabalho de coach também, né? Quando a gente está buscando desenvolver a liderança, a gente percebe que os mesmos problemas que a pessoa tem no ambiente de trabalho são reflexos dos problemas que a pessoa tem em casa.
Então, a dificuldade que ela tem de liderança, de falar não para as pessoas, muitas vezes é uma dificuldade de ser assertivo em casa e falar não, não, sim, sim. A dificuldade que a pessoa tem de delegar para outras pessoas no meio de trabalho, muitas vezes é um reflexo da inabilidade que a pessoa tem de pedir para outras pessoas fazer, porque achar que pedir é uma fraqueza. Então, eu meio que dei uma volta muito longa para entender o que realmente fazia sentido para mim, para depois poder ajudar outras pessoas. Né? Então, só para completar essa parte, aí quando eu comecei a fazer esse monte de cursos de desenvolvimento pessoal, acabei me separando, continuei investindo no meu desenvolvimento pessoal, fiz muitos cursos, e hoje eu trabalho como coach executivo para altos executivos de empresas de grande porte, multinacionais, e também trabalho como coach empresarial, um estilo de consultoria, em que o foco é com sociedades, com os tomadores de decisão. Então, hoje eu me posiciono como ajudando os líderes tomadores de decisão. E essas decisões, na minha experiência, é onde justamente a gente ganha muito tempo. Não são nas coisas pequenas. Claro, você tem que tirar tudo aquilo que não faz sentido, né? A gente brinca dizendo, né? No mundo da gestão, custa que nem unha. Você precisa cortar porque não cresce. Então, você sempre precisa gerenciar isso. Só que não são as pequenas coisas que tomam todo o nosso tempo. Muitas vezes são as grandes decisões que a gente toma que faz com que traga um monte de pequenas coisas e no momento que você... É como se a gente cortasse o mal pela raiz. Você liberasse seu tempo assim de uma maneira absurda. Carlos, deixa eu fazer um comentário aí, porque você está falando um negócio importantíssimo e eu não queria perder essa oportunidade. À vontade. Às vezes, veja se eu entendi bem o que você falou. Muitas vezes, quando eu dou uma mentoria numa empresa, eu encontro um empresário lá, pequena e média empresa, né? Uhum. Digamos assim, assoberbado, fazendo atividade técnica que ele não quer fazer. Ele cansou de fazer aquilo. E ele diz para mim, mas, doutor Heraldo, quem vai fazer se eu não fizer? E aí eu oriento ele para trabalhar mais a gestão da empresa. E Exato. o que acontece, Carlos? Ele descobre, eu diria, um talento e um gosto pela gestão e acaba sobrando muito mais tempo do que ele tinha antes. Então, é o que você estava falando, né? Exatamente. Você mudar uma linha de trabalho, tipo, da noite para o dia, você literalmente você abre horas e horas, às vezes dias na sua agenda. Interessante você falar como a nossa mente se conecta, né? Recentemente, eu estava percebendo que eu nunca tive com a minha agenda tão lotada de atendimentos, né? Ticket Premium, né? Como você sabe, tem um trabalho de expandir nas redes sociais, de trazer desenvolvimento de liderança e produtividade para o maior número de pessoas. Faz parte do nosso propósito, da nossa missão. Mas eu nunca atendi tantas pessoas presencialmente. E aí eu estava investindo um tempo absurdo para fazer a gestão de agenda, para encontrar um espaço na minha agenda, no espaço da cliente, o cliente já marcava. E eu falei, bom, eu preciso terceirizar esse trabalho ou eu preciso automatizar esse trabalho. E eu introduzi uma ferramenta no meu trabalho, que é agendamento automático, dentro de um conjunto de critérios na minha agenda. E literalmente, da noite para o dia, eu comecei a ter mais espaço na minha agenda para fazer tudo que fazia sentido. Então, todo aquele tempo, aquela energia, desgaste, marca, relembra, não sei o que, relembra, que ao todo, numa semana poderia levar 1 hora e meia no final das contas, esse tempo sumiu, porque ele foi automatizado. E como eu disponibilizo o tempo da minha agenda, a pessoa que vai bloquear o espaço da minha agenda se sente na liberdade de escolher o horário que ela quer. Só que a pessoa escolhe o horário que ela quer dentro dos horários que eu disponibilizei na minha agenda. Então, eu voltei a fazer o meu bloqueio de agenda para que eu possa trabalhar no estratégico. E são coisas, muitas vezes, pequenas, mas é uma tomada de decisão que realmente escala. Então, quando a gente pensa em produtividade, mais uma vez, a maior parte das pessoas pensa em ganhar 10%, 20%, 50%. Eu estou pensando em escalas de magnitude. Como é que eu posso aumentar 10 vezes a minha produtividade do ponto de vista de gestão de agenda? Foi o que eu fiz, um pequeno ato. Legal. Depois eu quero entender isso melhor, viu? Ah, sim, com certeza. Mas pode continuar, Carlos. E algo que você falou, Tederal, que também é muito importante, como você falou no seu exemplo de mentoria, que a pessoa, depois que ela toma gosto pela gestão, ela para de querer fazer aquela parte técnica. Mas existe um processo que muitas vezes é doloroso, ou dolorido, para o empresário, de abrir mão daquilo que é técnico. Porque ele levou anos para construir aquele conhecimento, aquele legado intelectual, e ele tem uma identificação com aquele trabalho. No momento em que ele vai abrir mão desse trabalho, se ele não tiver clareza do que ele vai fazer é algo de maior valor agregado e em que ele vai ter satisfação,
neurologicamente falando, o que está acontecendo é que o cérebro quer proteger essa pessoa do sofrimento de gastar de energia e quer manter essa pessoa no ambiente seguro. Então, quando a gente começa a combinar a neurociência com a produtividade, a gente percebe por que é tão difícil mudar de hábito. Porque mudar de hábito significa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa que você está expondo a gastar mais energia e ficar vulnerável a coisas que podem ferir você, a situações, ambientes que podem te machucar. Né? Vamos dizer assim, os cientistas mais informados dizem que por conta da teoria da evolução, né, validando a teoria da evolução, o cérebro virou um órgão para nos proteger e para economizar energia. Então, toda vez que a gente precisa sair de um papel como técnico para um gestor, é uma mudança de identidade. Essa mudança de identidade demanda um gasto de energia considerável para você se acostumar nessa nova posição e para você estar em paz em sair daquela zona de conforto. É por isso que a mudança é tão difícil para tantas pessoas. E os efeitos fisiológicos dessa mudança são descargas químicas no sangue de neurotransmissores, de hormônios, que são diferentes de quando você está num ambiente protegido. Quando você se vê exposto, você pode ter adrenalina, você pode ter cortisol. Voltando então, Carlos, a internet aí caiu um pouco, mas já voltou. Não tem jeito, nosso país é assim mesmo, né? Voltando então, você estava falando naquela hora da energia, quando a ligação caiu, que o empresário, quer dizer, a pessoa de maneira geral, ela usa quando ela exerce uma função mais técnica e migra para uma atividade mais de gestão, propriamente dita. Então, se você quiser complementar essa linha de raciocínio aí. Claro. Basicamente, sempre que a gente muda o nosso comportamento, toda vez que a gente aprende algo novo, a gente precisa ter a intencionalidade dessa mudança e precisa persistir. Porque, naturalmente, o nosso cérebro evoluiu para nos proteger de gastar energia desnecessária e de entrar e correr riscos à nossa segurança que são considerados necessários do ponto de vista puramente fisiológico. Então, o que acontece é, se o nosso organismo está preparado para nos proteger, economizar o mínimo de energia, se algo que está funcionando, por que você vai querer mudar e fazer algo diferente? Então, você precisa ter a força de vontade, você precisa ter a determinação, precisa ter o plano e precisa vencer essa barreira inicial de querer simplesmente repetir o mesmo padrão de ficar no momento técnico. Né? Então, conforme você deu o exemplo na mentoria, depois que a pessoa faz essa transição, ela paga o preço dessa mudança, aí ela está num momento muito mais tranquilo, porque aí depois ela vai gastando menos energia e ela se sente ainda mais segura. Mas no momento de transição, a pessoa precisa ter clareza que vai ser meio frustrante esse processo. Você está indo contra a tendência natural de se acomodar. Legal, legal. Carlos, me fale uma coisa, por favor. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Pensando numa pequena empresa média, pensando que esse canal trabalha sobre fragilidades, né? Quer dizer, pontos fracos que as empresas têm, especialmente as pequenas e médias, que atrapalham elas no crescimento. Então, na sua visão, qual seria a maior fragilidade que uma empresa tem? Pensando de novo numa empresa pequena ou média, relativa a ter mais ou menos produtividade. Onde é que pega ali para ela conseguir alcançar a produtividade como ela gostaria? Um dos pontos que eu detecto, né, já lhe adiantando, é que você alcança, tecnicamente falando, você alcança a produtividade quando você modela, documenta e melhora o seu processo de trabalho. Seja o processo de atendimento ao cliente, seja o processo que você usa para produzir os seus serviços, seja os processos de treinamento internos. Quando você documenta isso e melhora esse processo no dia a dia, você, ao longo do tempo, vai melhorando a produtividade. Então, eu percebo isso claramente nas pequenas, porque elas não fazem isso que eu acabei de dizer. Por isso, elas carecem de produtividade, né? Então, a minha pergunta para você é se isso procede, que eu acabei de falar, e o que mais você vê que contribui para o empresário não atingir uma produtividade maior? Compliquei minha pergunta, não? Não, essa pergunta é muito boa. Eu estou pensando porque eu realmente não sei se eu tenho uma opinião formada como seria o que causa o maior problema para o empresário, a nível empresarial, tomador de decisão, do ponto de vista de produtividade. O que você falou faz total sentido e eu concordo. Quando você sistematiza um processo, ou seja, você reduz erros, você reduz desperdício e você garante que você está repetindo o modelo, o método que é o mais eficiente, isso vai aumentar muito a produtividade. E aí a questão toda é manter o processo funcionando, e aí o desafio é
desafiar o processo para continuar, para garantir que ele continue sendo a maneira mais efetiva. Porque existe um fenômeno que a criação de hábitos, ela é positiva. E, mais uma vez, a razão de que a gente cria hábitos é para economizar energia. Você não precisa reinventar a roda todas as vezes que você faz algo. Depois que o seu corpo, o seu cérebro aprendeu como fazer, você automatiza e aquilo vira um hábito. Tecnicamente falando, um hábito é tudo aquilo que você faz sem ter que tomar consciência de que você está fazendo. O que normalmente a gente trabalha intencionalmente, até mesmo numa empresa, é criar as rotinas de trabalho para que aquilo vire um hábito. Vira um hábito quando você faz e você não está nem consciente que você está fazendo. Você está automaticamente fazendo. Então, tecnicamente, essa é a diferença entre ritual e hábito. Mas o problema é, depois que você criou um hábito, você para de... como é que eu digo? O hábito cria pontos cegos. Perfeito. Depois que você tem um processo, você sistematiza o processo, você fica muito bom no processo, você criou um hábito. Isso é bom porque está automático. Mas e se tiver uma tecnologia mais efetiva ou uma forma diferente de ver o problema que faria com que você tivesse que quebrar aquele processo e começar algo novo, que vai ser um pouco caótico no meio do processo, mas depois você teria um grau de resultado muito maior. Então, esse é o risco da gente ficar em processos. Ou seja, você precisa ter a pessoa que sistematiza de processos, alguém, e pode ser a mesma pessoa, que garante que o processo está sendo mantido, porque não adianta nada você ter um processo documentado e as pessoas tacitamente fazerem outra coisa completamente diferente ou diferente. E você precisa ter uma pessoa que está o tempo todo avaliando se esse é o processo adequado. E, inclusive, tem um papel isso, eu não sei como é que está aqui no Brasil, mas lá fora existem papéis definidos de entrepreneurship, que a pessoa tem a responsabilidade de trabalhar com empreendedorismo dentro da empresa para ficar observando a situação. Como é que eu resolvo problemas de uma forma diferente? Como é que eu otimizo sistemas que já estão quase que calcificados? É aquela história. Isso sempre funcionou assim. Tá bom, mas faz 50 anos que sempre funcionou assim. Você acha que 50 anos não houve uma evolução na tecnologia, no conhecimento humano? E hoje, o ritmo de mudança ele é tão grande que no momento que você termina um processo de documentar e sistematizar, ele provavelmente já está obsoleto, porque as tecnologias estão mudando num ritmo muito frenético. Então, assim, esse é um primeiro adendo sobre essa questão. É claro que para chegar nesse nível, você precisa passar pela sistematização de processo. E a sistematização de processo tem um ganho muito grande de produtividade quando ela é implementada. A questão é garantir isso em xeque e ter a humildade de continuar vendo. Eu vou dizer agora um pouco da minha percepção de trabalhar com executivos, empresários, sobre o que rouba a produtividade. E é surpreendente. É não ter uma rotina de produtividade. E o que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas têm um projeto novo, normalmente elas criam todas os ferramentais para garantir que o projeto funcione. Você tem começo, meio e fim, você tem um post-mortem, você tem melhores práticas e implementa o projeto. Mas não existe uma visão de projeto de aumento de produtividade contínua. Não existe a questão de você planejar e executar um plano de ação e estar o tempo todo se revisando sistematicamente se aquilo é a melhor forma. É um trabalho difícil porque é um trabalho que requer humildade. Você tem que estar o tempo todo se perguntando, eu estou fazendo isso da forma certa? Tem formas melhores de fazer? E o que eu digo não tem uma rotina de aumento de produtividade? Normalmente as pessoas estão trabalhando, naturalmente o ser humano ele quer se acomodar e gastar menos energia, ele aprende as novas práticas, ele se estabiliza, ele entra num platô. Em todos os níveis. A menos que a pessoa tenha essa intenção, tenha sido treinada, a tendência é, desde o chão de fábrica até o presidente, até o CEO, ter essa dificuldade de se auto-observar e falar, eu estou planejando direito, eu estou fazendo? Então, falta uma rotina de melhoria contínua. Legal. Algumas empresas, elas têm um sistema tão automatizado, tão sistematizado, e eu vi isso, por exemplo, numa das multinacionais que eu trabalhei, que o próprio sistema faz você perder produtividade se você quer fazer uma mudança mais rápida, mais ágil. E aí você começa a ter ganhos de produtividade com sistemas de Scrum, sistemas Agile, sistemas diferentes, em que a mudança ela é feita em etapas que conseguem ser validadas mais rapidamente do que aquele sistema tradicional mais antigo. Então, existem muitas teorias, muitas metodologias sobre isso. Mas na minha experiência, na minha prática, as pessoas não têm um sistema de elevação de produtividade implantado e sustentado.
Eu comento sempre a importância de você ter uma prática diária, de você entender qual é o seu propósito maior, que eu chamo de 5 P's. Por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito na sua empresa? Qual a razão da empresa existir? Qual a razão de você existir? Esse é o propósito maior. Depois, quais são as suas prioridades que você tem que olhar todo dia para você não perder a mão e focar muito num projeto e esquecer as outras coisas que estão acontecendo. E eu gosto de imaginar isso, que a prioridade, o propósito é como se fosse o telhado, como se fosse o abóbado celeste, o todo, o teto, vamos dizer assim. E as prioridades são os pilares que sustentam esse propósito. Sem pilar, você não dá. E aí você tem, fazendo para o lado pessoal, você tem a prioridade da sua saúde, das suas finanças, dos seus relacionamentos e do seu trabalho. Só que dentro da empresa, você precisa ter pilares que funcionam. E normalmente é marketing, vendas, produção e administração, gestão. E é claro, você pode ir vendo subníveis, mas basicamente você tem 3, 4 áreas fundamentais. Você precisa ter captação de clientes, precisa fechar negócio, você precisa entregar, então você precisa produzir, precisa entregar e você precisa gerir a empresa. São 3, 4 áreas fundamentais que toda empresa precisa ter. Sem esses pilares, se você não está olhando constantemente com algum tipo de KPI, algum tipo de métrica, alguma dessas você vai perder a mão. É manter a gestão funcionando. Aí o terceiro P é focar em projetos. Quais são os projetos que você está querendo dar progresso naquele dia, naquela semana? Porque se você pensa em prioridades, mas você não tem projetos de melhoria contínua em cada uma dessas prioridades, a tendência é você fazer o que é mais gostoso. A tendência é você fazer aquilo que você faz bem. De novo, cai no modelo. A pessoa ela é técnica, ela faz muito bem aquilo, ela não quer sair da zona de conforto, ainda que ela esteja frustrada e cansada. A tendência é a gente se apegar àquilo que é fácil, àquilo que a gente faz bem. O quarto P é quais são as pessoas que são importantes, relevantes, fundamentais para honrar o seu propósito, o propósito da empresa, para honrar as prioridades, para tocar os projetos. E só depois são os próximos passos, são as atividades específicas que vão estar relacionando as pessoas com os projetos, com as prioridades, com o seu propósito. Parece um negócio simples, mas quando a pessoa começa a sistematizar a vida dessa forma, a vida inteira muda. Porque ela começa a tomar consciência todos os dias das prioridades que são importantes na vida pessoal e na vida profissional. Então, quando eu digo que falta uma rotina, falta não só rotina, falta um sistema de produtividade, né? E dentro do Mestre do Tempo, que é um dos programas que a gente tem de aumento de produtividade, a gente fala muito da importância de criar uma agenda ideal. O que é uma agenda ideal? Todas as áreas da sua vida que são importantes e do seu trabalho, você está garantindo que toda semana você dedica tempo para isso. É muito comum as pessoas definirem metas em ambiente de trabalho, mas o que não é tão comum é as pessoas investirem tempo para saber quanta energia elas precisam investir para atingir aquelas metas. Então, normalmente a pessoa coloca o projeto, faz um plano de ação, dá uma estimativa, coloca as metas e metas intermediárias, mas ela não para avaliar. Para eu atingir essa meta, quais são as atividades que eu preciso fazer? Cada uma das atividades, quanto tempo vai gastar? E se der alguma coisa errada, quando eu coloco de buffer, né, de tempo extra para eu recuperar? Se você faz isso uma vez por semana, você está muito bem. Você está melhor do que a média da população. Você faz uma vez por mês, você só vai ter 12 pontos de checkpoint, né, de verificação. Agora, se você faz todo dia, que nem que você faça 5 vezes por semana nos dias úteis de trabalho, você vai estar muito na frente de todo mundo de planejamento e produtividade. É claro que você precisa ter um escopo de visão que é mensal, que é trimestral, que é por projeto, que é o ano calendário, tudo bem. Você precisa ter esse escopo. Mas o planejamento e replanejamento precisa ser feito todos os dias, porque as demandas estão acontecendo. Você tinha alocado um horário para uma reunião, acontece um acidente, e aí você vai chegar atrasado. Você precisa replanejar essa reunião, porque é uma reunião importante. Ou chega uma nova demanda de um cliente novo que não tem como você falar não. Ou então, uma pessoa que era do seu chave para abrir uma filial da sua empresa, essa pessoa recebe uma proposta e vai sair. Aí você precisa resgatar isso e colocar as coisas de volta no trilho. Se você faz esse replanejamento uma vez por semana, você não consegue acompanhar o ritmo de mudança das empresas. Por isso eu sempre recomendo, você tem que fazer o planejamento semanal, bloqueie a sua agenda para aquilo que é vital na sua vida, saúde, relacionamentos pessoais, crescimento pessoal, construção de legado, projetos importantes, e aí depois você foca nas minúcias do dia. Mas se você olhar a nível macro o que é realmente importante, a chance, eu diria 99% das pessoas que eu atendi acabam indo no detalhe e esquecem do que realmente é mais importante.
E eu sou prova vida que eu esqueci disso, né? Não cuidei do meu relacionamento familiar e acabei me separando, porque o meu foco não é aquela história, eu estava tão envolvido no trabalho que eu esqueci aquilo que era realmente importante na minha vida, né? E a gente aprende muitas vezes tropeçando. Então, na minha experiência, ficou um pouco longa a resposta aqui, Tederal. Na minha experiência, as pessoas não têm um sistema e uma rotina de elevação de produtividade. Cara, E aí, você então, falou um negócio fantástico, super, assim, super profundo. Não poderia ser uma resposta curta, né? Porque eu nunca havia pensado disso da maneira que você falou. E interessante, Carlos, que é o seguinte: uma das primeiras tarefas que eu passo quando dou uma mentoria para o empresário, porque ele chega para mim, como todo bom empresário, diz o quê? O que é que ele diz para mim, para você, para todo mundo? Ele diz assim: eu não tenho tempo para fazer isso. E numa mentoria ou num coach, como você faz, o que a gente faz? A gente passa mais tarefa para o empresário. Se ele já está cheio, a gente passa mais. Ele diz: eu não tenho tempo para fazer isso. Uma das primeiras tarefas que eu passo, Carlos, é ele vai me entregar uma listagem de tudo que ele faz, uma semana de trabalho dele. excelente. Não só trabalho, viu? É uma semana dele, desde o momento que ele acorda, aquele hora ele vai dormir. Quando ele me manda essa agenda, é impressionante. Duas coisas que eu percebo. Eu queria que você comentasse isso também, porque você acabou de falar sobre isso. Duas coisas que eu percebo. Primeiro, tem tempo demais na agenda. Tempo demais. Segundo, que ele faz muita coisa que é desfocada, não tem ligação, está desligada, né? Daquilo que ele fala que é a prioridade dele. Por exemplo, o empresário diz assim para mim: bom, quando eu chego em casa, é um exemplo, tá? Uhum. Não tem que ficar ninguém aqui, né? Alguém pode ouvir isso aqui e ficar com raiva de mim. Ele diz assim: eu chego em casa às 7 horas, leio de 7 às 8, 8 horas eu janto e não faço mais nada. Eu falo: mas não faz mais nada o quê? Aí eu vou ver televisão, não faço mais nada. Porque eu trabalhei muito ao o dia todo. Ou seja, e aí ele fica, cara, literalmente de 8. Aí eu pergunto: que hora você vai dormir? Vou dormir meia-noite. Ele fica de 8 à meia-noite fazendo o quê? Nada. São 4 horas diárias, né? Ou seja, é engraçado isso que você falou. Engraçado não, é de uma profundidade enorme. Porque essas palavras que você usou, como é que é? Você falou, é preciso ter uma sistemática, né? Um método de aumento da produtividade. Alguma coisa assim que você falou, né? Sim, é isso mesmo. Cara, isso é espetacular. Eu estava fazendo isso sem perceber, né? Mas faz sentido, cara, essa tarefa que eu passo para... Faz, e às vezes eu faço essa tarefa também, que é a pessoa registrar onde o tempo dela está indo, justamente para ela tomar essa consciência. Porque se eu faço uma entrevista rápida onde o tempo está indo, a gente não lembra. A gente não lembra. A menos que a gente faça um log, a gente crie um registro, a gente não lembra. Então, o que eu falo, na próxima semana, nas próximas 2 semanas, você vai registrar o que você está fazendo. Você não precisa fazer cada 5 minutos, mas, tipo, terminou um período, o que você fez? Eu fiz isso, 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 isso. Estima mais ou menos o tempo. Terminou outro período, você faz isso. Em uma semana, a pessoa vai ter clareza de onde está indo o tempo. E aí eu gosto de organizar esse tempo em 3 áreas. Tempo operacional, tempo tático e tempo estratégico. E aqui eu não vou ser acadêmico, tá? Na definição tático, estratégico e operacional. É próximo, mas não é exato. O que eu chamo de tempo operacional? É manter a empresa rodando tal qual ela está hoje. É basicamente manter o status quo. Você não está crescendo, as pessoas não estão aprendendo, você mantém o status quo. Ou seja, o que é? Você pega um carro, basicamente você está enchendo o tanque do carro, quando acabou a gasolina, trocou o óleo, quando precisa trocar o óleo. Acabou, isso que você está fazendo. O que é o tempo tático? O tempo tático é você aproveitar de oportunidades que estão disponíveis para você e você se aproveitar dessa oportunidade porque você programou a sua agenda para ter esse tempo tático. O que eu quero dizer com isso? Suponha que a sua agenda está abarrotada e tudo que você faz é operacional e estratégico de médio e longo prazo. E surgiu uma oportunidade num curso que vai mudar a vida do seu trabalho. Algumas pessoas não conseguem se aproveitar desse curso. Porque eles não têm espaço nem para respirar dentro da agenda deles. Normalmente não são as pessoas organizadas, são as pessoas desorganizadas que não conseguem ter. Se a pessoa começa a pensar em operacional e estratégico, já é um plus. Mas quando você começa a pensar no ponto de vista tático, é um negócio muito interessante, porque você vê uma oportunidade e aí você para de falar: não tenho tempo, não tenho tempo. Mas peraí,
isso aqui é importante para o meu negócio, isso aqui é importante para minha família, isso aqui é importante para meus relacionamentos, eu preciso cavar um espaço na minha agenda, porque isso é tático. Porque é curto prazo, eu tenho que fazer agora. Se você deixar de fazer, não vai impactar a sua empresa hoje no operacional, mas pode vir a afetar lá na frente. Então, o tático está mais para o estratégico do que o operacional, mas é uma oportunidade. Você não consegue planejar, eu vou fazer uma coisa tática toda semana. Normalmente, quando você pensa na gestão, administração, o tático é um posicionamento de curto prazo no mercado para você tá lidando com a situação. Eu estou pensando do ponto de vista de alocação de tempo tático. O estratégico, a forma que eu gosto de trazer o estratégico é tudo aquilo que vai fazer com que você reduza a despesa, reduza o gasto de energia, economize o seu tempo, eduque as pessoas, treine as pessoas, aumente o faturamento, aumente a sua base. Ou seja, é tudo que permite a sua empresa crescer, tudo que permite fazer a sua empresa se posicionar como uma empresa mais longeva, mais sustentável. Manter a sua empresa é meramente operacional. Se desenvolver e investir para o seu futuro, isso é estratégico. Oportunidade de curto prazo é tático. O que seria na analogia do carro? O tático, você ouviu uma promoção em que, por exemplo, você tem pneus que vão melhorar a performance do seu carro. Seus pneus não estão ruins, não estão careca. Você não precisa fazer isso. Mas se você aproveitar aquela oportunidade, colocar os pneus, você vai reduzir o consumo do combustível. Porque se você tiver pneus bem calibrados, com o tamanho certo, ou com uma tecnologia nova, você vai reduzir o atrito e tudo mais, você vai reduzir o consumo. Isso é uma implementação tática. O que seria estratégico? Você mudar, por exemplo, fazer uma tunagem no seu carro, colocar um turbo para ele mais rápido, ou tirar de gasolina e colocar gás, colocar diesel, porque isso vai aumentar a performance do seu veículo. Ou então você fazer uma reforma, ou você colocar um ar-condicionado que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa que está dentro do carro. Operacional, mantém o status quo. Tático, você se aproveita de uma oportunidade, estratégico a longo prazo. Fantástico. Quando você começa a fazer essa tabela, a pessoa ela vai perceber que a maior parte do tempo dela está no operacional. E algumas pessoas é 100% do operacional. Porque a pessoa não está focando em crescer a empresa, não está focando em desenvolver as pessoas, não está focando em se desenvolver. E toda vez que eu abri mão de investir em mim na minha empresa, eu comentei isso anteriormente, e eu fico no operacional, a minha empresa ela tem a tendência a decrescer. Por quê? Porque a tendência natural que existe é uma lei universal que é ou você está crescendo ou você está definhando. Ou você está florescendo ou você está definhando, vou pensar em organismos vivos. Você não tem platô. Perfeito. Então, se você não investe no seu crescimento, as forças da natureza, a força da gestão das pessoas, é empurrar você para baixo. Se você não cuida da sua saúde para que você se desenvolva e cresça, a tendência é você engordar, você perder seu cardiovascular, você aumentar a sua massa gorda, enfim, você ter problemas de saúde. Quando você investe em melhorar a qualidade da sua saúde, você está revertendo a direção da idade. Então você literalmente rejuvenesce. Claro que eventualmente o ser humano vai definhar e vai morrer, porque faz parte da natureza física. Mas a forma que eu gosto de estruturar é: se você está se desenvolvendo, está melhorando a sua saúde, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando seus relacionamentos, você está aprendendo, treinando pessoas, criando visão de futuro, você está na estratégia. O resto é operacional. Tático, poucas pessoas têm essa consciência de aproveitar uma oportunidade. Fantástico esse conceito de tático. É fantástico. Do jeito que você colocou também, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Muito interessante, muito interessante. Muito, muito bom mesmo. Cara, deixa eu aproveitar que você está falando isso, porque tem uma coisa que você fala muito no seu canal do YouTube, né? Para quem não sabe, Carlos tem um canal no YouTube com conteúdos assim, muito, muito interessantes, muito úteis para que a empresa cresça, né? Ele acabou de dar um exemplo aí, por que a empresa não cresce. E lá você tem um conteúdo muito curioso, se essa é a palavra mais adequada ou não, que é um conteúdo que você fala sobre autossabotagem, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da autossabotagem. Eu vi os vídeos, acho que entendi, mas outras pessoas não viram, talvez eu não tenha entendido direito, a relação que tem a autossabotagem e o não crescimento da empresa, não produtividade, e como você quiser. Perfeito. Eu, de fato, nunca fiz essa ponte, essa conexão, e até agradeço porque isso me fomenta ideias diferentes.
Normalmente eu trago o conceito de autossabotagem para os tomadores de decisão, para eles entenderem como eles tomam decisão muito mais no automático do que de uma forma consciente. O conceito de autossabotagem é quando a gente está fazendo uma sabotagem para si mesmo. Alguns especialistas de comportamento humano dizem que não existe autossabotagem, porque ninguém tem a intenção de se fazer mal. Eu estou só pontuando, dependendo da linha das pessoas que estão assistindo e com o tipo de informação que tem. Mas se uma pessoa se mata, se suicida, ela está fazendo uma autodestruição, né? Então, na minha percepção, é um negócio que vai fazer mal para ela instantaneamente. Ainda que algumas pessoas querem se libertar do processo, mas enfim. Então, só fazendo esse adendo. O que é um processo de sabotagem? É quando você prepara uma máquina, um ambiente, um movimento para que falhe. Então, quando a gente pensa nesse processo, você vai sabotar, por exemplo, espionagem industrial, uma guerra, um país em guerra contra outra guerra, vai sabotar um carro, vai cortar o fio, do freio. Você vai fazer uma sabotagem, vai fazer um mal para alguém, né? E, obviamente, a gente não recomenda ninguém fazer isso, mas as pessoas fazem isso. O processo de autossabotagem seria você fazer isso com você mesmo. E ter uma razão de por que você faz isso. Mais uma vez, o processo de autossabotagem nada mais é do que manter o status quo. No momento que você quer mudar, tem uma parte de você falar, você está maluco? Você está gastando energia para mudar? Está funcionando desse jeito? Está ruim, mas está bom. E você não sabe o que tem do outro lado. Então, o que é o princípio da autossabotagem? É quando você tem uma parte sua que quer mudar e outra parte sua que não quer mudar. Quando você traz esse conceito para a empresa, é óbvio, lulante, o quanto isso acontece quando você usa esses óculos, vamos dizer. Porque a pessoa, eu quero crescer minha empresa, eu quero crescer minha empresa. Tá, onde você está investindo o tempo? Está investindo em tudo menos em crescer a empresa. Ah, não, eu preciso fazer isso porque eu preciso melhorar a qualidade, melhorar a qualidade. A melhor qualidade é importante para você atender bem os clientes, você não perder seus clientes. Mas se você não usar a sua qualidade adicional para atualizar o portfólio de marketing, para mudar a forma como você divulga, essa qualidade não vai fazer a empresa crescer. Você só vai fazer com que ela decresça mais devagar. Aliás, eu vou até trazer uma tríade que é fundamental para a sustentabilidade empresarial, para a longevidade empresarial. Você precisa trabalhar qualidade para você manter seus clientes atuais felizes e eles não vão embora. E eles façam boas indicações para você de uma forma orgânica, de uma forma natural. Segundo, você precisa trabalhar em crescimento, sempre. Porque o que acontece? Mais uma vez, a natureza ou está crescendo ou está morrendo. Não tem meio termo. E dentro de um ambiente socioeconômico, político também, né, especialmente no Brasil, em que a política afeta tanto o econômico, se você não planejar o crescimento da empresa, quando você pegar um ciclo econômico em baixa, você vai decrescer. Então, se o seu foco é sempre crescer a sua empresa, quando você estiver crescendo, você vai crescer muito. Quando o mercado estiver crescendo, você vai crescer muito. E aí, claro, você precisa se adequar para isso. Mas quando o mercado está arrochando, você vai entrar numa recessão, como o foco continua sendo crescer, você vai decrescer muito lento, talvez atinja um certo platô, ou talvez você continue crescendo muito devagar. Porque o DNA empresarial é crescimento. E, finalmente, o terceiro aspecto da longevidade é a inovação. Porque se você não inovar processos internos, se você não inovar atendimento ao cliente, se você não inovar em tecnologia, se você não inovar em serviço, não inovar em produtos, eventualmente você vai ser engolido ou você vai ser obsoleto. Uma vez mais, se você não planeja a mudança, você está planejando a obsolescência. É a lei natural das coisas. Então, quando a gente fala do processo de autossabotagem, é você achar que você está fazendo a coisa certa, mas não levar em conta aquilo que realmente vai fazer diferença para acelerar, para mudar o ponteirinho. Então, quando você traz esse conceito de autossabotagem, especificamente para os líderes, para o empresário, para o empreendedor, para o dono de uma unidade de negócios, a pessoa diz que ela quer uma coisa. Então, ela mentalmente, logicamente, racionalmente, ela quer uma coisa. Mas quando você descreve os atos dessa pessoa, ela está fazendo todo o contrário. Porque uma parte dela, parte do ego dela morre quando ela abre mão daquela identidade. Alguns exemplos. Para algumas empresas, a melhor coisa que pode acontecer é o presidente da empresa, que é um sócio, que é o fundador, não seja o presidente da empresa. Porque talvez ele não esteja preparado para aquele cargo. E às vezes é muito mais efetivo para a empresa como um todo, e no final das contas no bolso dele, em que ele desça e outras pessoas possam subir.
Para outras situações, que não precisam ser tão catastróficas, vamos dizer assim, tão impactantes, muitas vezes a pessoa faz algo que é para buscar motivar a equipe ou a população da empresa, de uma forma geral, e ter efeito justamente contrário. Esse é o processo de autossabotagem. Eu quero motivar os meus funcionários, então o que eu vou fazer é dar um bônus para todo mundo. Se você dá um bônus para todo mundo e não dá um bônus de meritocracia, você não vai motivar os funcionários, você vai desmotivar os seus melhores funcionários. E o efeito composto disso é que as melhores cabeças vão embora eventualmente. Então, esse é um processo de autossabotagem. Pode ser um processo de autossabotagem consciente, não consciente, mas como é que eu posso dizer? Normalmente é um processo inconsciente, mas pode ser que você tenha a boa intenção de fazer a coisa certa, 100% pensando, e o efeito colateral é inverso, você quer crescer e você decresce, ou pode ser uma autossabotagem interna da pessoa, que a pessoa ela quer fazer uma coisa, mas ela faz outra. E é um processo de autossabotagem, porque no final das contas você vai acabar numa situação tão ruim ou pior daqui que você está. Eu entendo que nessa hora, isso é tão automatizado, né, na nossa maneira de ser, que é fundamental uma pessoa como você nessa hora, né, ali no coach, para abrir os olhos da pessoa, que ela precisa, ela está fazendo o contrário do que ela quer chegar, né? Sim. Se não tiver uma pessoa como você que diz isso para ela, dificilmente ela vai descobrir sozinha, né? É isso mesmo, Carlos? É isso mesmo. Nós não conseguimos ver o nosso ponto cego. Eu não sei o que eu não sei. E a pior coisa que eu não sei é aquela coisa que eu acho que eu sei. Por isso a gente precisa sempre ter muita humildade como líder e sempre ficar duvidando. Será que esse realmente é o melhor caminho? Continua sendo o melhor caminho, vai lá e faz. No momento de planejar, no momento de replanejar, é fundamental a gente ter sempre se avaliando. Essa é a melhor forma de fazer isso. Tá bom, até agora não apareceu nada melhor. Vamos investigar um pouco, não tem nada melhor. Continua fazendo melhor isso. É muito difícil fazer um processo de auto-coaching. Não é impossível, mas você nunca vai ter tanto resultado de quando você tiver um coach ou um mentor externo. Por quê? Porque eu, olhando para dentro, só vou conseguir ver aquilo que eu sei. Quando alguém fala para mim, tem um ponto de referência diferente e vai falar o que eu não sei. Eu não consigo ver, sem a ajuda de espelhos, ou alguma pessoa me falar que meu pescoço aqui atrás está sujo. Ou que minhas costas estão sujas, eu sentei num lugar, né, com resto de comida, por exemplo, se eu fui no restaurante, eu não vi, mas alguém fala, está sujo. Porque a pessoa ela tem um ponto de vista que você não tem. E é fundamental, independentemente da forma de apoio, você ter um conselho administrativo, um grupo de empresários que se apoiam, um grupo de reunião semanal, mensal, ou um coach, um mentor. Nós temos pessoas que nos ajudam. Por isso eu tenho um mentor e volta e meia eu tenho coaches que me apoiam. E tenho pessoas que eu tenho esse tipo de trabalho, né, peer-to-peer, de pares, de se ajudar para continuar crescendo. Porque a gente fica preso dentro da nossa história, a gente fica preso dentro das nossas razões emocionais e a gente começa a andar com uma viseira, começa a ficar cego aos nossos problemas. Nós temos montes de pontos cegos. E pessoas de fora conseguem falar, cara, tá sujo aqui, deixa eu limpar o vidro para você. Nossa, agora eu tô vendo a luz. Muito bom, porque esse é o princípio básico, vamos chamar assim, elementar do método que eu ensino também, das 11 fragilidades. Eu digo o tempo todo que o empresário ele não consegue enxergar as fragilidades, elas estão na frente dele, ele pisa nelas, cai no buraco, e não consegue enxergar. Por exemplo, ele chega para mim e diz assim, eu não estou conseguindo vender de jeito nenhum, meu produto é maravilhoso, mas eu não consigo vender. Aí você pergunta para ele, mas como é que você vende? Aí eu vendo o meu produto, eu digo, meu produto é maravilhoso. Você não pode vender assim, você tem que vender algo que alivie a dor de uma pessoa, que resolva um problema, né? Que atenda um desejo, e não o seu produto, ninguém quer comprar o seu produto. E ele não consegue perceber isso. Está na frente dele, né? Então, é interessante, porque é o mesmo princípio, Carlos, né? O princípio das fragilidades serem invisíveis. E no seu caso aí, também é invisível lá, que ele está se auto-sabotando e não consegue ver. Né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Isso é espetacular, rapaz, essa visão, né? Uma visão completamente diferente. Carlos, me diga uma coisa. Dando uma ajuda aí direta aí para o público, né, que está lhe assistindo aqui. Quer dizer, qual o Pareto aí numa pequena ou média empresa para que a pessoa consiga crescer falando
em produtividade e também liderança, se você quiser, mas mais em produtividade. Ou seja, além de tudo que você já falou hoje sobre esse assunto, dos 80 a 20, né, quais seriam os 20% que eu, como empresário, devo fazer na minha empresa para conseguir atingir os 80, ou seja, ser mais produtivo? Isso, digamos, a pergunta, ela se aplicaria, essa pergunta que eu estou fazendo, a qualquer tipo de negócio, né? A qualquer tipo de empresa, de qualquer ramo. O que você diria para, de fato, ajudar um pequeno e médio empresário a crescer, pensando aí no Pareto? Você pode até, se quiser, explicar melhor o Pareto. Viu? Essa pergunta é muito boa e eu não tenho uma resposta de bate-pronto. Eu vou fazer algumas considerações aqui, com base do que eu tenho experimentado na prática, com a minha própria empresa, com os meus clientes e com o que eu tenho estudado, tá? Eu acredito que cada empresa está numa circunstância diferente. Dificilmente você vai encontrar duas empresas exatamente iguais. Por isso que a mentoria é tão importante, por isso que o coach é importante, ajudar a pessoa a ver a situação atual, a situação desejada e criar um caminho estratégico para a pessoa chegar lá, superando as barreiras. Então, para algumas empresas, o 20% pode ser focar em marketing. Para outras empresas, 20% pode ser fechar vendas. Para algumas empresas, 20% pode ser fazer uma reorganização estrutural ou de RH. Para algumas empresas, pode ser melhorar a gestão. Né? De uma forma geral, o que a gente sabe para a empresa normalmente vamos dizer assim, as maiores dores. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Muitas vezes a pessoa não tem tempo porque ela tem muito dinheiro. Muitas vezes a pessoa tem tempo e não tem dinheiro, e o pior dos casos, a pessoa não tem nem tempo nem dinheiro. Aí, o que essa pessoa está fazendo da vida? Mas acontece, e acontece. Muitas vezes a pessoa e aí está relacionado com crenças, ela acha que ela sempre está sofrendo, enfim. O Pareto, né, dentro, vamos dizer assim, uma empresa média de uma forma geral, normalmente aumenta a entrada de sangue da empresa. Caixa. Você precisa vender mais. Se você tem uma estrutura de vendas que não funciona, corrija a estrutura de vendas se você está tendo bastantes leads, bastantes prospectos, ou seja, se marketing funciona e vendas não funciona, você tem que focar sua energia ali. Agora, a sua empresa de venda, a sua unidade de negócio, a sua unidade de venda, seu parte que faz a venda do seu trabalho, vende muito bem, entrou aqui, tem uma taxa de conversão altíssima, 40%, 50%, 60%, você precisa simplesmente aumentar o número de pessoas. Topo de funil, fim de funil. Você precisa trazer mais pessoas, então você precisa focar em marketing. E por que eu digo a questão de dinheiro é fundamental? No momento que você tem caixa, no momento que você tem previsibilidade de venda, no momento que você tem um fluxo de caixa positivo e crescente, você consegue tomar decisões estratégicas, inteligentes, sem ter que, entre aspas, vender a alma para pagar as contas. Ou sem vender o almoço para pagar a janta, né? Aquela famosa analogia. No momento que você tem dinheiro, você consegue contratar os melhores profissionais para fazer cada uma das áreas. Eu já vi em cursos de marketing e gestão e de negócios, as pessoas dizendo que você deveria focar 80% de toda a sua energia e recursos da empresa em marketing e vendas. 10% em gestão e 10% em produção. Algumas empresas não conseguem manter essa estrutura porque são umas empresas fundamentalmente fabris. Mas a questão se você começa a pensar em que você deveria focar muito mais em marketing e vendas e a sua estrutura fabril é muito pesada, ok, já que ela é pesada, vamos otimizar e vender o máximo possível para maximizar o uso dessa estrutura pesada. E aí você tem que investir muito em marketing e vendas. Então, para mim, o que faz sentido você direcionar a sua melhor energia para aquilo onde você tem mais necessidade da empresa. E agora eu vou falar um pouquinho do Pareto. Vilfredo Pareto, economista, matemático, alguns dizem que até sociólogo, enfim, um cara genial, ele identificou um padrão na natureza, que 20% das causas produzem 80% dos efeitos. E a primeira vez que a gente se depara diante disso, você fala, peraí, mas como é que 20% produz 80%? E o resto? 80% das causas produzem 20% dos resultados. Ou seja, a vida não é injusta. A vida não é injusta porque 100% gera 100%, mas tem algumas causas que são mais justas do que outras. Então, se você pegar 100% das causas, 100% dos efeitos. Mas, de todas as causas, se você começa a observar, tem umas causas que são mais importantes do que outras quando você começa a olhar os resultados. Então, alguns números interessantes. 20% das sementes produzem 80% da produção de uma colheita.
20% dos cruzamentos produzem 80% dos acidentes de uma cidade. 20% das pessoas que consomem cerveja consomem 80% da cerveja no mundo. 20% dos relacionamentos produzem 80% dos divórcios. 20% dos funcionários produzem 80% dos problemas. 20% das clientes produzem 80% do faturamento. Ah, mas talvez seja 15 para 85, pode ser às vezes 30 para 70, tudo bem. Mas o fato é, existe uma pequena proporção de energia que produz muitos resultados. Então, quando a gente fala onde eu devo colocar energia para trazer mais resultado para a minha empresa, a visão geral é, primeiro, estabiliza seu caixa. Venda, trabalha essa venda, entrega com qualidade, aumenta seu caixa. A hora que você tiver um caixa seguro, você tem que estar guardado, seus 6 meses, um ano e meio, quanto mais você puder, para poder garantir, aí você fala assim, legal, como é que eu otimizo a minha empresa? Agora eu começo a melhorar processos, começo a fazer isso. Porque o que acontece é, muitas vezes a pessoa tem uma empresa redonda, mas ela não tem cliente. E não adianta você ter uma empresa redonda, um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, se não está entrando sangue. Né? O sangue da empresa que está circulando é o dinheiro. E o caixa precisa rodar. Então, aí você faz o caminho para trás. Ah, eu não estou fechando o negócio. Por quê? O vendedor é ruim? Não, o vendedor é excelente. Vendia muito bem, mas aqui não vende mais. O que é? O produto é ruim? O problema é pós-venda? Teve um problema na produção desse lote e aí você começa a ir para trás. Não, tá tudo bem. O vendedor é bom, só que não está chegando prospecto nele. Tá bom, o que marketing está fazendo? Pô, na verdade, marketing não está fazendo nada porque o portfólio está atualizado. Essa é a prioridade 1, atualiza o portfólio. E aí você vai para trás, começa a atrair mais clientes, fecha mais negócio, juntou caixa, começa a otimizar. Nunca deveria ser o problema de uma empresa não consigo entregar o que eu vendi. Isso não poderia ser um problema. Porque se no momento que você começa a vender mais, você melhora a sua produção, você terceiriza a sua produção. Especialmente hoje, você não precisa produzir o que você vende. Você pode comprar de fora os subsídios, você pode montar, você pode dar uma melhorada e vender aquilo. Ou você compra de um lugar e vende para outro. Então, a questão da produção, especialmente no mercado globalizado que a gente está hoje, em que você pode terceirizar e pegar coisas diferentes, o problema nunca poderia ser na produção. Vendeu mais, melhora a produção, terceiriza. Se é um gargalo na produção, você precisa treinar mais pessoas. Agora, em trabalhos que são prestação de serviço, existe naturalmente um gargalo do ser humano. Eu só tenho 24 horas. Então, aí eu preciso otimizar meu tempo para que eu não seja o gargalo. Eu preciso treinar outras pessoas e estou treinando outras pessoas. Eu preciso terceirizar os meus produtos, alguns tipos de serviço, para eu liberar mais tempo meu, que é um tempo estratégico. Eu preciso começar a trabalhar produtos que se vendem sozinho e eu estou dormindo. Então, eu começo a multiplicar a minha atuação. O Pareto, mais uma vez, focar em marketing e vendas o máximo possível, garantir que você tem uma gestão, uma administração enxuta, que faz seu papel, faz o negócio funcionar, e a produção tem que ser o menos custosa quanto possível. Porque você quer maximizar a venda para aquilo que você tem. Muito bom, meu caro. Esse é o meu Pareto. Muito bom, espetacular. Porque Pareto é uma coisa que a gente ouve muito e às vezes as pessoas não sabem direito. É verdade. Foi bom que você usou exemplos assim, da vida, né? da natureza, né? Para ficar mais claro. Muito bom. Bom, Carlos, estamos aí já com uma hora e pouquinho de conversa, né? E eu queria começar a encaminhar essa nossa conversa aí para algumas conclusões aí desse nosso bate-papo. Mas eu queria lhe perguntar, fazer uma das últimas perguntas que eu queria lhe fazer, porque eu sei que você é muito conhecido também no mercado. Se não for dessa maneira, você me avisa aí, como um mestre do tempo também, não é isso? Uma pessoa que lida bem com o tempo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para esse público, pequeno e médio empresário, o empresário, né? Do que ele deve fazer para melhorar o tempo dele, e que com isso você deu os 3 exemplos, operacional, tático e estratégico, mas assim, eu sei que não tem receita de bolo, né? Mas o mais assertivo que você possa ser, para que o empresário consiga melhorar o tempo dele, né? A administração do tempo dele como um todo, e com isso ele consiga melhorar a empresa, consiga melhorar a vida dele também. Às vezes a empresa dele até vai bem, mas a vida dele, pessoal, é um inferno. Como você falou, tem outras consequências, quer dizer, a vida, o tempo dele como um todo, né? O cara chega na empresa 6 horas da manhã, sai 8 horas da noite, é verdade isso que eu estou falando, né? Sim. Ou seja, como é que ele administra o tempo para ter uma empresa que cresce, mas também ter uma vida saudável? Que orientação, lição você daria para nós aí que somos empresários e que estamos lhe ouvindo?
Eu me sinto muito pequeno para dar essa lição que você está falando. Na minha experiência, o que funciona é a gente simplificar. Provavelmente você deve ter algum projeto na sua mesa, não você, o Tederol, talvez até você tenha também, que você está pensando se você vai investir, se não vai investir, que você vai ou não vai. Se você vai começar um novo projeto, mata outro antes. Ou talvez, se você tem muitas coisas rodando, elimina coisas, simplifica. Para cada coisa que você fala não, você começa a falar sim para coisas que realmente são importantes. Você tem que ir atrás daquilo que você realmente ama, aquilo que você tem realmente paixão, que faz seu olho brilhar. Porque quando você estiver trabalhando nisso, você não vai estar trabalhando. Você está construindo a missão, o propósito da sua vida. Cuida muito bem da sua saúde, porque não adianta você estar trabalhando, se matando trabalhar, se você vai ficar doente, se você não está tendo uma reserva de energia de saúde. Então, cuida muito bem da sua saúde, cuida muito bem da saúde dos seus relacionamentos, muito bem da sua família, de pessoas importantes para você. Isso é o mais importante. Quando você cuidar da sua saúde, coloca prioridade na sua saúde, a sua família, e aí você vai ter zero de preocupações na sua vida para você poder trabalhar e fazer o melhor daquilo. Então, se eu posso ter alguma coisa, simplifique e foque naquilo que realmente é o mais importante para você. Saúde, família, e aí você vai poder trabalhar naquilo que você ama. Isso é o que eu posso dizer. Eu adorei essa palavra simplificar. Isso é uma luta diária minha, viu? E eu acho que é de todo mundo. Quanto mais simples a vida, menos tempo a gente gasta com tudo, né, rapaz? Impressionante. Carlos, para não explorar demais nesse nosso bate-papo, porque mas para pegar seu gancho aí, deixa eu lhe fazer uma das últimas perguntas, que é a seguinte. Se você tivesse que me dizer para o empresário, né? Cinco grandes prioridades ali na vida, né? De 1 a 5, a da mais importante para menos importante, tanto para que eu consiga fazer meu negócio crescer, como também para que eu tenha uma vida mais equilibrada. Você acabou de falar uma que eu respeito muito, que eu utilizo muito na minha vida pessoal, que é a saúde, né? Por exemplo, eu faço esporte, eu cuido da minha alimentação, e eu não abro mão disso para nada. Mas, Carlos, é para nada, 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 nada. Eu sou capaz de perder um grande negócio por conta disso. Eu não troco por nada na minha vida. Mas é só um exemplo, um estilo de vida meu, né? Mas nessa linha, que falei 3, mas 5 seria melhor se você conseguir. 5 grandes prioridades você colocaria na mesa, que você diria que o empresário, eu estou falando do empresário, mesmo sabendo que isso se aplica para uma pessoa que não é empresário, né? Mas o nosso público aqui é empresário. Você daria para um empresário que tem uma vida como a que você conhece bem, 5 grandes prioridades que ele deveria ter na vida? O que funciona para mim? Eu acho que cada empresário vai ter uma prioridade diferente. O que funciona para mim é 5 prioridades que eu escrevo todos os dias no meu diário 5Ps. Acho que eu já bati 490 dias consecutivos que eu faço 5Ps. O segundo P são prioridades, conforme eu falei. Minha alma, minha conexão com o divino, seja lá o que isso significa para você, espiritualidade, religião, conexão com algo maior. Pensa no sistema, pensa em algo que transcende você. Pensa no seu legado. Isso acho que é a coisa mais importante, pelo menos para mim. Segundo, a minha saúde. Depois vem a minha família. Quarto, vem a minha independência financeira. Estou indo nessa direção. E quinto é a manifestação do que eu acredito ser o meu ministério através do meu trabalho. Por que eu coloco nessa ordem? Porque vai chegar um momento que vai ser minha última respiração. Não adianta eu cuidar da minha saúde, porque a saúde já era. Eu preciso estar em conexão com aquilo que para mim é mais importante, que é a minha sequência. Segundo, eu coloco a minha saúde antes da minha família, por quê? Porque se eu estiver em coma, eu não vou conseguir ajudar a minha família. E eu também não consigo fazer meu trabalho. Terceiro, vem minha família. Quarto, vem minha independência financeira, para me trazer foco daquilo que é realmente importante. Gastar naquilo que faz sentido, criar uma renda recorrente, ir investindo e economizando. E, finalmente, a manifestação do meu trabalho, do meu ministério, para apoiar as pessoas. É muito difícil você dar carona a pé, né, como diz o Ben Swell. É muito difícil você ajudar alguém quando você está passando necessidade. Mas você precisa se cuidar. Então, por isso que eu coloco nessa ordem. E o que eu acredito você pode tirar um, colocar outro, mudar a ordem, mas no fundo, essas vão estar muito próximas de alguma forma. Você está cuidando da sua felicidade espiritual, da sua família, você está cuidando da sua saúde, das suas finanças, do seu trabalho. Essas são, na minha opinião, as principais ordens. O que é mais importante para cada um?
É o que vai fazer sentido para cada um. Dentro de vista de trabalho, eu tenho um trabalho que se chama o Leader 10X. Para mim, esse momento é a grande causa que eu quero deixar aqui. Eu quero deixar líderes melhores. Talvez já tenha ouvido falar aquela expressão, né? Vamos deixar um mundo melhor para as nossas crianças. Aí o Murilo Gun fala, vamos deixar crianças melhores para o nosso mundo. O que eu quero deixar são líderes melhores para as próximas gerações. Quando a gente consegue tocar o coração de um líder, essa pessoa multiplica o trabalho de centenas, talvez milhares de pessoas. Um empresário é um líder, um executivo é um líder, uma pessoa dentro de uma escola, numa comunidade, numa sociedade é um líder, quando ele consegue impactar muitas pessoas. Então, eu acho que a primeira grande prioridade, quando eu penso do ponto de vista do trabalho, primeiro, claro, se cuidar, porque se você estiver mal, você não vai poder ajudar outros. Segundo, aprender algo novo todos os dias. Estudar, investir em crescer, em aprender e ser alguém melhor. Terceiro, focar no seu propósito, na sua missão, de por que você está fazendo aquilo. Se conecta todos os dias com aquilo. Se você não se conectar com aquilo, por que você está fazendo aquilo? Se é um negócio que um dia, outro dia você desconecta, mas você fica semanas se desconectando, vai fazer outra coisa, vai ser feliz. Quarto, trabalho desenvolvendo as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Quando você desenvolve outras pessoas, você garante que essas coisas vão se perpetuar. Para você fazer um processo sucessório, você precisa de gente. Claro que você precisa de processo, mas você precisa de gente. Pode ser que você não tenha documentado o processo, mas pessoas bem treinadas, o negócio funciona. Se você documentou o processo, mas não tem ninguém para pegar o bastão, não vai adiantar. E, finalmente, garanta que você está andando na direção certa, ou seja, garanta progresso todos os dias, por menor que seja. Você tem um propósito, você está se cuidando, você está se desenvolvendo, você está crescendo, está desenvolvendo sua equipe, garanta que você está fazendo progresso. Como? Revisando seus projetos, faça o seu PDCA, né? Garanta que você está progredindo. Porque se você faz tudo isso e você não progride, a tendência é você definhar. Essa é a minha forma de ver. Cara, só merece, sinceramente, essa sua finalização merece palmas, viu? E eu achei fantástico. Até porque, veja só, eu coloco como minha prioridade número 1 a saúde, né? Saúde. Mas eu tenho sentido falta, cada vez mais, de colocar como prioridade essa outra que você coloca aqui para a primeira, que é essa conexão com algo maior, né? É como você disse, vamos chamar desse algo maior, esse mistério, cada um tem o seu mistério. E eu sinto cada vez mais uma necessidade de priorizar isso também. E eu acho que ela tem que ser a número 1 mesmo, porque ela guia, ela tá, né? É a nossa alma, né? Então eu vou pensar sobre isso, viu? Quer dizer, eu já estava pensando, mas vou pensar com mais, não sei se é seriedade a palavra, né? Vou pensar com mais calma sobre isso. Agradeço muito a você. Um prazer. Mas espetacular essa sua conclusão. Meu caro, eu agradeço demais a sua fala, as suas contribuições, ajudou muito aqui esse público, me ajudou pessoalmente, eu tenho certeza, né? Porque eu sou empresário, assim como o público que eu ajudo, então quando me ajuda, eu certamente ajudo eles também. E agradeço demais, eu queria saber como é que a gente faz para lhe encontrar, na verdade, para alguém que queira conhecer mais o seu trabalho, né, em tudo que você faz, como é que faz para lhe encontrar. Então, fala um pouquinho de como é que a gente lhe encontra, depois eu vou deixar tudo aqui, essa live aqui ela vai estar publicada no YouTube também, né? Eu vou colocar no Facebook, mas vai principalmente estar no YouTube lá, né? Como Resiste, então tudo vai estar lá, eu vou colocar lá nas descrições, aí como lhe achar também, mas por favor, Carlos, fala um pouco para o público, como é que a gente lhe encontra para trabalhar melhor essas questões. Você pode me achar no LinkedIn, linkedin.com/coachoios. Aliás, Coach Oios é a maior parte das minhas redes sociais, no YouTube Coach Oios, CACHHOYS. Ou se você procurar no YouTube, Carlos Oios, Liderança com Propósito. Tem um podcast também, que você está lá, né, Federal? É o podcast Planeta, está no Spotify, iTunes, Google Podcast, em vários espelhos. Estou no Instagram também como Coach Oios. Tem um canal no Telegram agora que se chama Só para Líderes, que é para ajudar pessoas a terem insights de liderança, reflexões, dicas práticas. E o nosso site, eu tenho o site coachoios.com,
Temos a tomazeliois.com, que já é um site mais corporativo da nossa empresa. E também temos o mestresdotempo.com, que é diretamente para o programa de alta performance. E em breve o Líder 10X também vai estar à parte. Hoje o Líder 10X, se você digitar o Líder 10X, você vê a proposta do programa, mas a ideia é que aquilo vire um portal de liderança. Então, nós estamos encaminhando nessa direção. Nossa, muito bom, muito bom. Muito... Não tem nenhuma dificuldade de encontrar, então, né? É isso aí. Carlos, uma mensagem final que você queira deixar aqui para a gente? Mensagem final é: seja feliz, seja grato e faça o que você ama. E esteja com as pessoas que você ama. Legal, meu caro. Muito obrigado. Com isso, a gente vai encaminhando aí o encerramento dessa nossa live de hoje. Acredito que tenha ajudado bastante a você que tem uma empresa, que trabalha essa questão das 11 fragilidades. A gente aqui, no início, eu imaginei que a gente falaria de 2 fragilidades só. Falaria mais das 2, que seriam a fragilidade do gestor, né, que tem relação com a administração e também com a liderança da empresa. E também até comentei no início que a gente falaria da fragilidade da norma, né, que é a fragilidade que tem relação com a documentação dos processos. Mas durante sua fala, a gente acabou também conversando sobre tecnologias como a da venda, né? Você falou a prioridade que a empresa tem que ter com venda. Falamos sobre a fragilidade financeira, o caixa, né? Que você precisa ter dinheiro em caixa para que você tenha mais tranquilidade para fazer investimento na sua empresa. Você falou até em fragilidades como tecnologia e inovação, né? A obrigatoriedade que o empresário tem que se desenvolver, estar na frente, inovar e se atualizar tecnologicamente. Ou seja, falamos da fragilidade do cliente também. Eu me lembro que você comentou da qualidade que o empresário precisa ter em relação ao que ele faz, né? Não só o produto, mas a qualidade do atendimento também. Ou seja, você acabou falando, se não em todas, em quase todas as 11 fragilidades. Para mim, a surpresa, né, foi ótimo, uma surpresa muito boa. Então, agradeço e certamente para você que está nos ouvindo aí, isso ajuda. Veja essa live mais uma vez para você garimpar ali aquilo que ajuda mais a sua empresa, porque Carlos deixou isso muito claro também, né? Não tem uma fórmula, não tem uma receita mágica para todas as empresas. Você precisa adaptar aquilo que ele falou hoje, que o Carlos falou hoje, assim como o que eu falo, para a sua realidade, para você tirar o melhor proveito disso. Ok? Então, Carlos, um grande abraço para você e, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua contribuição aqui para essa nossa comunidade de empresários. Gratidão, Deraldo. Gratidão a todos. Coração. Tchau, tchau. Encerrando aqui, então, a nossa live.